Boa tarde, pessoal, tudo bom? Meu nome é Ana Paula, eu estou aqui com a Fabiana, nossa diretora de Saúde e Previdência, e com o Dr. Paulo, que é da nossa assessoria jurídica, nessa live de hoje para tratar sobre a CGPAR 25. A gente está ao vivo tanto aqui no Facebook quanto no Instagram. Então, para quem já tem dúvida, para quem já quer começar a mandar perguntas, podem mandar aqui nos comentários desse ao vivo, que a gente vai tentar responder o máximo de perguntas possíveis, tá bom? A gente conta aqui também com um pessoal de apoio que vai estar recebendo essas perguntas e vai mandando pra gente, a gente vai respondendo de acordo com o que for recebendo. Bom, pra gente começar a fazer essa introdução da conversa de hoje, Fabiana e Paulo, eu queria que a gente fizesse esse panorama do que realmente o que significa essa CGPAR 25 e o que mais ou menos nós queremos tratar aqui hoje, porque nós tivemos decisões nos últimos dias que são importantíssimas para o empregado da Caixa ficar sabendo. Então, Fabiana, vou começar com você. Olá, pessoal. Eu acho que deve ser a terceira ou quarta vez que a FENAI faz uma live, né, através das suas redes sociais para discutir a CGPAR 25. Ela é uma resolução que foi publicada em dezembro de 2018 e desde então a gente vem aí fazendo debate e principalmente alertando aos participantes da FUNCEF da problemática que os parâmetros, né, estabelecidos pela CGPAR para os planos de benefício da FUNCEF e, consequentemente, para nós participantes. A CGPAR 25 ela traz uma série de mudanças, seja nos planos de benefício definido, seja na participação da patrocinadora nos planos de benefício, seja na própria gestão dos recursos dos fundos de pensão. Então, ela abre ali um leque de maldades que atinge diretamente cada um de nós. Ao longo do ano de 2019, tanto FUNCEF como Caixa ficaram ensurdecedoramente caladas em relação a esse processo. A FENAI inúmeras vezes demandou formalmente, questionando tanto a Caixa como patrocinadora, como a FUNCEF, administradora dos planos de benefícios, se havia alguma demanda de alteração baseada na resolução CGPAR 25, e durante o ano todo de 2019, ambas as instituições ficaram bastante silenciosas em relação ao tema. A Caixa, surpreendentemente, nos respondeu agora no início do ano, confirmando que havia mandado para a FUNCEF no final do ano passado as sugestões de alteração baseadas na resolução CGPAR, especificamente no Reg Replan não saudado. Então, que existia essa demanda da patrocinadora lá na FUNCEF e a FUNCEF, bem caladinha, tanto lá do indicados como lá do eleitos, sem dar a mínima satisfação para os participantes. Agora, nós fomos surpreendidos, né, a semana passada, com uma decisão do Conselho Deliberativo da FUNCEF, que aprovou as propostas, né, de mudanças no regulamento do Reg Replan não saudado, e por incrível que pareça, aprovou Minerva, desrespeitando frontalmente o estatuto vigente da FUNCEF, que no seu artigo 32, parágrafo 1º, não permite que alterações de regulamento,
retirada de patrocínio, mudança no próprio estatuto, sejam aprovadas com voto de Minerva, exigindo maioria dos conselheiros votando em determinado tema. Então, assim, nós temos as duas situações aí colocadas. Uma, a alteração que foi aprovada, alterando várias regras do não saudado, e essas alterações e essa aprovação, na nossa avaliação, ela é completamente nula, porque viola frontalmente as regras da própria FUNCEF, baseadas no seu estatuto. Então, hoje a gente tem recebido nos últimos dias muitos questionamentos, por isso optamos por fazer esse bate-papo com vocês hoje, trazendo também o Dr. Paulo, que está sempre acompanhando esses temas aqui com a gente na FENAI, que é do nosso jurídico, para que possamos, né, não só esclarecer as dúvidas, mas também ver se conjuntamente podemos construir aí algumas ações para enfrentar esse ataque aos nossos direitos, porque acho que uma coisa que precisa ficar muito clara para todos nós participantes da FUNCEF: a CEGEPAR não se restringe ao não saudado, ao plano de benefício definido. Ela tem algumas questões ali que implicariam no REB, no novo plano, e no próprio saudado, né, que hoje é o REG Replan, mas já é saudado, e no próprio gerenciamento dos recursos da FUNCEF, dos planos de benefício. Então, ela não é meramente um problema dos 6.000 participantes que optaram em ficar no não saudado. Então, acho que nós temos que conjuntamente discutir, se apropriar do tema e principalmente criar condições de fazer uma luta para barrar esse ataque à FUNCEF e aos nossos planos. Certo, antes da gente passar, Fabiana, para o Dr. Paulo fazer também um pouco dessa análise jurídica, eu queria lembrar para todo mundo que está assistindo a gente, tanto no Facebook quanto no Instagram, que você pode mandar as perguntas aqui nos comentários da live, mas você também pode mandar via nosso WhatsApp, caso você já tenha. O número do WhatsApp é 61 98142 8428. A Ana vai colocar aí nos comentários do Facebook o número do nosso WhatsApp. Você também pode mandar perguntas por esse canal, tá bom? Então vamos lá, Dr. Paulo. E as medidas que podem ser tomadas a partir de então, que nós já tomamos. Vamos fazer esse panorama para o pessoal que está assistindo a gente. Bem, é um momento na nossa história em que nós estamos vendo atropelos à legalidade, à nossa Constituição e às nossas leis a todo e todo momento. E agora estamos assistindo mais uma vez, né, essa situação no âmbito das relações de trabalho e relações previdenciárias na nossa seara, né, com a violação, como disse a Fabiana, com muita propriedade, a violação frontal, total do Estatuto, né, como se fosse possível deliberar matérias estatutárias, né, contra o Estatuto. Uma anomalia muito grande. Então nós sempre insistimos em dizer que a nossa atuação não se esgota no judiciário, mas nós temos que lutar nesse front. Então nós propusemos já uma medida para anular essas alterações, e a primeira providência que nós pedimos foi uma liminar de imediato, para barrar de imediato. Isso nós não obtivemos, então nós vamos ter que ter o tempo para a defesa, para depois o juiz reanalisar. Ele diz que nesse momento ele não se sente seguro para tomar uma decisão dessa magnitude, então a relação jurídica vai se integralizar, vindo os réus ao processo se defender, e após vai ser reanalisado, e nós esperamos que seja prestigiado o Estatuto, que é a norma que regula esses casos todos. Bem ou mal, nós podemos
dizer que alguém não goste do estatuto, está bem, que alguém tenha críticas ao estatuto, está bem, isso é possível, mas não é possível rasgar o estatuto para se aplicar, para se fazer valer a vontade dos governantes de plantão na marra. Essa resolução, Fabiana, ela é de dezembro de 2018, né? Por que só agora ela foi votada e nesse caráter mesmo, com o voto de Minerva? A CGPAR, ela estabeleceu um prazo de 12 meses para que os patrocinadores demandassem os órgãos estatutários dos fundos de pensão ao qual são vinculados, para que esses fizessem os ajustes, aprovassem em seus órgãos estatutários e depois fosse mandado aos órgãos reguladores do governo e assim efetivadas as alterações. Então, em tese, a FUNCEF, a Caixa deveria ter demandado a FUNCEF no final do ano passado, e no mês de dezembro deveria ter sido feito algum debate em relação a essas propostas demandadas pela patrocinadora, porque na realidade quem demandaria a proposta é o patrocinador e aí a FUNCEF, como executora, faria os estudos e tal para viabilizar ou não essas demandas da patrocinadora. Aí eu acho que todo mundo acompanhou um pouco também, porque a gente acabou fazendo uma discussão aqui no começo do ano. Começou a surgir lá uma discussão no âmbito do Conselho Deliberativo da FUNCEF, tentando deslegitimar, não sei se é uma palavra correta, o estatuto, principalmente no que diz respeito ao artigo 32, parágrafo 1º, que impede a Caixa da utilização do voto de Minerva. Mais uma vez, a FUNCEF se baseou aí num parecer da Previc, dizendo que o nosso estatuto está em desacordo com a legislação, etc. e tal. E aí é bom lembrar, né, que a legislação que eles se baseiam é de 2002, o nosso estatuto é de 2007, ele foi aprovado pelos mesmos órgãos que hoje dizem que ele não é legal, né? Então, para vocês verem como os interesses são conflitantes aí. E então nós tivemos esse movimento na FUNCEF, primeiro de tentativa de descaracterização do nosso estatuto, em especial essa cláusula de proteção que a gente tem aos nossos planos de benefício através dos seus regulamentos. Essa movimentação na FUNCEF se deu em janeiro, né? Em fevereiro, para nossa surpresa, já conhecedores do movimento da Caixa na tentativa de desconsiderar essa trava, tomamos conhecimento de um voto da DIBEM, que é da Diretoria de Benefícios, que é coordenada por um representante eleito, fazendo todo um estudo sobre as alterações de CGPAR 25 no Reg Replan não saudado. Inclusive, se vocês podem até não se lembrar, mas a gente fez até uma matéria na FENAI criticando esse mundo mágico da CGPAR, né, vislumbrado naquele voto, né, do diretor de benefícios, porque sabíamos que esse voto indicando as maravilhas da CGPAR, ele seria usado mais para frente para sustentar o voto na Caixa.
e foi exatamente o que aconteceu. Nós estamos de posse da ata, né, da reunião do Conselho Deliberativo da FUNCEF da semana passada, que deliberou sobre as mudanças no regulamento, e esse voto foi baseado no voto de bem 05 de 2020, que traz ali as vantagens da CGPAR, por incrível que pareça, para o pessoal não soldado. Então esse é mais ou menos o histórico, né, Ana? Eu acredito, né, nós não temos como afirmar isso, mas até pelas coisas que a gente lê nas redes sociais e tudo mais, a gente sabe que esse é um assunto que já vinha sendo tratado na FUNCEF já no segundo semestre do ano passado. Extraoficialmente a gente sabe, inclusive, que houve um pedido de prazo até abril de 2020 para que esse processo fosse deliberado na fundação. Não entendo muito bem o porquê do abril de 2020, que data cabalística seria essa, né? Mas o que se sabe ficaram silenciosamente tratando esse assunto, desconsiderando o interesse e a transparência, né, na informação, e agora, né, nos chega esse voto, né, um voto baseado num estudo de uma diretoria de eleito, né, com frontal desrespeito ao estatuto. Então, assim, ali a gente está numa situação assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? E eu acho que nós, participantes, temos que ver como é que nós nos mobilizamos, e vou repetir o que eu já falei algumas vezes, né? A FENAI não vai medir esforços de usar de todos os recursos possíveis, né? Sejam eles judiciais, sejam eles de luta, de mobilização, para tentar enfrentar isso. Só lembrar que a CGPAR já está no Congresso também. Nós temos um PDC, né, da deputada Érica Cocai, e a gente quer também dar o mesmo tratamento que a gente deu no CGPAR 23, né, e tentar a nulidade da CGPAR 25 no Congresso Nacional. Então nós vamos tentar judicialmente, via parlamentares, e principalmente eu acho que nós vamos ter que criar aí um caldo de mobilização para tentar valer os nossos direitos e o respeito ao estatuto, porque se deixar esse precedente passar, infelizmente, no portão que passa um boi, passa uma boiada. E aí nós corremos um sério risco da Caixa querer vir com retirada de patrocínio, que é uma coisa que o estatuto impede, com voto de Minerva, querer vir com a mudança no próprio estatuto. E eu acho que uma das coisas que a Caixa vai querer mexer nesses próximos períodos a retirada da eleição de diretor eleito, porque já temos inclusive resolução CGPC prevendo o fim de eleição para diretor em fundo de pensão, e a Caixa só pode fazer isso se ela passar por cima do estatuto, né? E talvez ela passe por cima do estatuto para poder mudar o estatuto. É um negócio assim meio estranho, né? Mas eu acho que hoje, infelizmente, a gente pode começar a considerar tudo. Então a gente não pode, em hipótese alguma, deixar que esse precedente prevaleça. A gente já está tendo algumas perguntas na nossa live. Eu vou começar a fazer as perguntas do pessoal, mas lembrando para quem está chegando agora, quem está assistindo a gente agora, tanto aqui no Facebook quanto no Instagram, se você tem dúvidas a respeito dos impactos da CGPAR 25, manda aqui pra gente nos comentários dessa live, ou então pro nosso WhatsApp, que já tá aí nos nossos comentários, tá bom?
Vou começar aqui com a pergunta da Maristela Bruck. E quanto ao termo de conduta assinado pela FUNCEF, onde perdemos a paridade, cabe anulação também? É o TAC, o famoso TAC, que foi assinado... Não é a primeira vez que a FUNCEF sucumbe aos pareceres da Previc, né? O mais incrível de tudo é que essa submissão aos pareceres atuais da Previc, ela acaba sendo uma submissão unitária, né, de consenso. Tanto que o TAC, né, a que está se referindo, que é o termo de ajuste de conduta que acabou com a paridade do pessoal reg replan não soldado no equacionamento, né, nos planos de equacionamento, ela foi assinada por todos os diretores na FUNCEF, eleitos e indicados. E hoje, né, nós temos uma situação em que o participante não soldado, ele paga 60% do DEST e a Caixa paga 40% desse DEST, com a tendência de, conforme for aumentando o número de aposentados, que já é um número bastante superior à ativa, essa proporção se tornar ainda mais desigual, né? Ela começou, para vocês terem uma ideia, eu acho que era, se não me falha a memória, né, Paulo, 54 ou 46, e hoje ela já está 60, 40 em desvantagem para o participante. Então, o TAC, inclusive, tá aqui, né? Tenho vontade de botar ele num mural e ficar jogando pedra nele todo dia, porque, assim, se tem uma coisa que foi extremamente desrespeitosa com os participantes não soldados, foi essa submissão a um parecer, né, completamente questionável, né, porque a FUNCEF, ela é de 1977 e sempre houve um tratamento devidamente reconhecido pelos órgãos reguladores quanto ao cálculo, né, nessa paridade entre ativos, assistidos e patrocinador, né, e não houve nenhum tipo de recurso ou tentativa, né, de se reverter. A FENAI e as APCFs, desde 2017, têm ações na justiça espalhadas no país todo, tentando reverter os efeitos desse termo de ajuste de conduta. É um assunto extremamente complexo, né? Não sei se o Dr. Paulo tem todas as informações sobre o andamento, porque como são ações distribuídas estadualmente, então nós temos cada estado com um tipo de andamento. Mas, se eu não me engano, a semana passada a gente fez uma matéria, né, Ana? Dando o andamento das ações. Tanto a tributária, né, para reconhecimento da contribuição extraordinária na dedução do imposto de renda, como as ações de paridade, que é para considerar nulo esse TAC e garantir a paridade dos 50%. A gente está tentando localizar aqui essa matéria, e aí conforme for a gente coloca nos comentários aqui também nos comentários para vocês terem acesso, porque se eu não me engano, essa matéria foi feita com base no andamento das ações até janeiro, então ela está bem atualizadinha, né? Então a gente está brigando com essa situação também. Aproveitando que você falou sobre esse parecer da Previc, a Mônica Peluso falou assim: a Previc ainda funciona? Pelo jeito, funciona e funciona. Para alguns, como é que vai? Para alguns está funcionando, né? Houve aí uma junção, né, da SUSEP com a Previc,
No nosso entendimento, ela ainda tem dado algumas orientações no âmbito da previdência complementar. Eu acho que eles ainda estão num processo de transição ali. Obviamente que o segmento ali da Previc, existe uma disputa, né? Porque o segmento ali não quer abrir mão de ter os seus poderes. O SEST também, que é uma estrutura do Ministério do Planejamento, embora também esteja bem escanteado, ainda continua dando ali as suas diretrizes no âmbito das estatais. Então, nós temos ainda essa estrutura minimamente funcionando, e se continuar funcionando assim é melhor fechar mesmo, porque para nós participantes está funcionando para o lado do mal, né? Então, mas tá meio capenga, mas está funcionando sim. João Signorelli. Alterar o regulamento não equivale à quebra de contrato, da mesma forma que foi a adoção da TAC que eliminou a paridade? Sim, equivale a uma quebra de contrato, sim. E uma violação de direito adquirido, né? Um desrespeito ao ato jurídico perfeito. São essas as questões que representam essa ruptura com a legalidade, né? Uma medida de força que está sendo imposta ao arrepio da lei. Certo. Flávia Pinto. Nos aposentados pelo INSS, mas ainda na ativa, numa adesão ao próximo PDVE, teremos quais efeitos em nossa suplementação diante dessa questão de quebra de contrato no Reg Replan não saudado? Melhor do Dr. Paulo falar. Eu não entendi bem a pergunta. Nos aposentados pelo INSS, mas ainda na ativa, numa adesão ao próximo PDVE, teremos quais efeitos na nossa suplementação diante dessa questão de quebra de contrato no Reg Replan não saudado? Porque assim, a CGPAR, ela traz... primeiro assim, precisa entender que ela tem todo um trâmite, né? Então, supondo que prevaleça, vamos bater aqui na madeira, mas supondo que prevaleça a decisão do Conselho Deliberativo, ele sai dali do Conselho Deliberativo, volta para a diretoria fazer os ajustes com base no que foi aprovado. Feitos os ajustes no regulamento, ele vai para os órgãos reguladores. Então, vai passar pelo SEST, pela Previc, vai voltar na Caixa, vai voltar... Então, ele não está valendo ainda. É uma coisa que não está valendo ainda. Vai passar por todo esse trâmite. Até uma informação extraoficial que a gente tem, que uma cobrança recente que o SEST fez para a Caixa em relação a isso, é que a Caixa prometeu que tudo isso estaria resolvido até o início do segundo semestre, ou seja, em julho. Então ainda não está valendo. Uma das coisas que a CGPAR traz é a mudança no cálculo do benefício. Então, hoje, o cálculo do benefício, ele da suplementação, vamos assim dizer, né? Ele é calculado com base na média dos últimos 12 últimos salários de contribuição. A CGPAR altera isso para 36, né? Vai ser bom, vai ser ruim? Não dá para a gente discutir os casos individualmente, né? O que nós estamos discutindo aqui é que prevaleça o contrato vigente. Mas assim, uma das alterações que pode afetar, Flávia, a sua suplementação é essa mudança. Se você teve uma variação ali nos últimos 36 meses, vai variar. Pode ser benéfico ou não, mas ela é uma coisa que vai impactar. A outra coisa é a desvinculação do INSS. E eles estão falando, por incrível que pareça, eu vou até ler aqui, que é muito absurdo, né? Que a vinculação dos valores de complementação, ela será
a partir de um valor de RGPS, né, um valor hipotético. Então, eles fazem uma norma para dizer que eles não sabem qual vai ser o parâmetro que eles vão usar para calcular a sua suplementação. Ele é hipotético, né? E esse hipotético, talvez um dia, quem sabe, nós vamos saber. E mais incrível ainda é que, então, esses dois aspectos podem vir a interferir na sua suplementação, no cálculo da sua suplementação. A desvinculação do reajuste, né, do pessoal da ativa, isso passa a interferir a partir do momento que você começa a receber a suplementação, porque hoje o não saudado, ele tem o reajuste do INSS, né, no mês do INSS, que é em janeiro, e o ajuste da suplementação no mês de setembro, que é quando o pessoal da ativa tem o reajuste. E aí eles também fazem essa desvinculação, vão criar um índice também, que não dizem aqui na norma, na resolução, que índice seria esse, um índice para indexação aí dos reajustes do plano. Então, eu imagino que se a alteração estiver já dada, quando você solicitar a sua aposentadoria, esses dois pontos, a média de 12 para 36 meses e esse valor hipotético de INSS, né, que não seria mais INSS, com certeza vão impactar na sua suplementação. Aí, doutor, não sei se você lembra de mais alguma coisa. Não, é isso, porque você falou muito bem, Fabiana, que pode ser até benéfico fazer a média dos últimos 36 meses. Se a pessoa teve cargos mais elevados dentro desses 36 meses, que não estavam presentes nos últimos 12, aumenta a média. Como as carreiras costumam ser ascendentes, vamos falar do que normalmente acontece, os melhores salários de contribuição costumam estar na reta final da carreira das pessoas. Mas não dá para fazer uma análise assim a priori, porque cada um tem a sua história profissional, né? E no não saudado tem mais um agravante, né, doutor? O não saudado, ele tá pagando um preço muito caro por essa opção que ele fez. E aí eu acho que uma das coisas que mais me revolta no voto de BEM 05/2020, que embasou a decisão do CD, é que ele desrespeita a opção do participante do Reg Replan não saudado. O não saudado, ele se manteve no não saudado justamente por causa das características do plano, né? Da vinculação ao reajuste da ativa, da vinculação ao INSS, da média calculada nos 12 meses. E ele paga um preço muito caro. Ele não saldou em 2006, fez uma opção. Ele não saldou em 2007, que era uma outra alternativa, fez a opção. Não saldou em 2008, não saldou em 2010. Ele teve 4 chances de fazer isso e ele não quis. E eu acho que o mínimo que se precisa hoje é respeitar a escolha dessas pessoas. E elas não fizeram justamente porque queriam manter essas características nos seus planos de benefício. E eles perderam com isso. Em 2008, por conta disso, não puderam migrar para o novo plano de cargos e salários, o PCS 2008. Consequentemente, quando veio 2010 o PFG, eles não puderam ir, porque não estavam lá no PCS 2008. Então, esse povo não participa de PSI. Então, muito provavelmente, ele não teve uma melhoria de... salário de uma progressão profissional, porque ele foi impedido de fazer PSI. Por quê? Porque o PSI era só para PFG. Eles não estavam no PFG. Então, assim, são pessoas... perderam a paridade, né? Que nós já falamos aqui
um pouquinho atrás. São pessoas que estão pagando um alto custo por uma escolha que fizeram. E aí você vem, né, da onde você menos espera, e as pessoas que estão ali para nos defender vão lá e frontalmente desrespeitam a nossa escolha. E eu acho que isso é uma das coisas mais graves que pode ter acontecido, sabe? Desrespeitar uma escolha que a pessoa vem fazendo desde 2006, né? E eu acho que nós temos que garantir que as pessoas tenham, né, essa opção garantida. Ela assinou um contrato e ela quer continuar ali, com aquelas regras, não importa, INPC é muito bom, porque lá nos anos 90 nós ficamos 8 anos sem reajuste. Pode ser, mas eu não quero. Ela não quis aquilo. Ela quis permanecer com o seu reajuste vinculado ao pessoal da Caixa. No mínimo, isso teria que ter sido respeitado. Pelo menos por quem diz que nos defende. Certo. Não tem aquele ditado muito famoso nas redes sociais que fala: isso a Globo não mostra? A gente vai ter que mostrar um negocinho aqui agora. A Ana vai ter que passar aqui atrás só para pegar um auxílio aqui. A gente não tá nessa hashtag só mostra, que a gente mostra tudo. E enquanto isso, eu vou ler alguns comentários assim que já estão rolando a respeito desse assunto. A Cristiane Marturelli, ela falou: mas mudança retroativa para mexer num benefício nunca vi, porque pelo que eu estou entendendo, mesmo que você já esteja aposentado há alguns anos, vai voltar para trás. Exatamente, não estão respeitando a escolha de cada um de saudar ou não, né? É um comentário apenas que ela falou. Só esclarecer aqui. Isso ainda não está no nosso horizonte, né? Que seria, assim, a medida extrema de desrespeito ao Estado de Direito, que eu estou falando tanto aqui, seria mexer nas aposentadorias já concedidas. Então não chegamos ainda nesse ponto, viu? E não queremos chegar, né? É claro, porque é o máximo desrespeito aos direitos adquiridos e ao ato jurídico perfeito, é retroagir para reabrir situações jurídicas consolidadas para prejudicar a pessoa. A Flávia, inclusive, ela pergunta, Flávia Pinto, novamente: essa ação contra a arbitrariedade que a FENAI vai entrar, será na Justiça Comum? Flávia, a FENAI já entrou. E assim, a competência é da Justiça Comum, já está na Justiça Comum. Inclusive a Maristela Bruck, a mesma coisa. A FENAI já entrou com a ação de anular os efeitos da CGPAR 25 e do TAC. A partir de quando as duas alterações entrarão em vigor? É isso que a Fabiana esteve explicando há pouco, que ainda tem um rito, né, a ser cumprido. Então, cronologicamente, eu não posso afirmar quando, mas ela terá uma série de instâncias a percorrer até a entrada em vigor. Ainda não está em vigor. Certo. Eu tenho uma pergunta. O TAC da paridade, ele já está... ele foi assinado em maio de 2017 e ele já prevalece o entendimento desse termo de ajuste de conduta no cálculo dos equacionamentos do Reg Replan não saldado. Tanto que só vou recuperar o que eu disse anteriormente. Hoje, proporcionalmente, o participante paga em torno de 60% e a Caixa paga 40% do déficit, resultado desse termo de ajuste de conduta assinado, né, por todos os diretores da FUNCEF indicados e eleitos. Sim, na minha resposta, só para esclarecer, eu estava me referindo a essas alterações agora, né, recentes. No não saldado, o TAC ainda já tem 3 anos de vigência praticamente. Exatamente. O Celinho Oliveira, ele pergunta: todos os participantes serão prejudicados com a CGPAR 25 ou só os não saldados? No momento, estamos falando do pessoal não saldado, que foi a única medida única demanda que a Caixa apresentou até o momento lá na FUNCEF. Mas a CGPAR, ela prevê, por exemplo, que todos os planos de benefício dos fundos de pensão patrocinados por estatais
sejam de contribuição definida. E nós não temos nenhum plano de contribuição definida na FUNCEF. O saudado, o Reg Replan é um plano de benefício definido, o REB e o novo plano são planos de contribuição variável, ou seja, eles são características de contribuição definida na fase de capitalização dos recursos e benefício definido na fase de pagamento de benefícios. Eles querem transformar tudo em contribuição definida. Então, pode ser que no futuro a gente venha a ter que discutir aí, eu não gosto de dar ideia, mas vai lá, né, da FUNCEF criar um plano aí de contribuição definida a mando da Caixa e fazer um processo de migração do REB e do novo plano para essa contribuição definida. O que muda nessa contribuição definida? Muda que você vai ter alguns parâmetros estabelecidos, por exemplo, tempo de vida, relação restrita de dependentes. Então, é aquele plano, né, bem de mercado mesmo, que muitos de vocês estão acostumados a vender aí dentro das unidades. A outra coisa que ela estabelece é que a contribuição do patrocinador não pode ser superior a 8,5% da folha de pagamento. O REB, infelizmente, nós não temos esse problema, porque a contribuição vai no máximo a 7%. Mas o novo plano, a contribuição vai até 12%, tanto da Caixa como do participante. Então, também nós podemos enfrentar uma discussão em relação à diminuição da contribuição do novo plano, né, para ajustar as regras aí da CGPAR. E aí façam os cálculos, né, principalmente com a característica que só perguntar para o pessoal do REB, né, a tragédia que é o saldo de conta dele com essa restrição em 7%. Então a gente pode ter que enfrentar isso no novo plano, né, um ajustezinho, né, para que se enquadre aí no máximo nos 8,5% da folha de pagamento. E tem algumas outras questões bastante preocupantes, que é mais no âmbito de gestão, né? Se estabelece ali uma avaliação de economicidade, né? Nome bonito. Economicidade, que também não explica o que significa isso, mas que estabelece que a Caixa, né, não é nem as estruturas da FUNCEF, a patrocinadora vai fazer um estudo de economicidade e caso identifique que não esteja adequado aos seus parâmetros, ela pode discutir, inclusive, retirada de patrocínio, transferência do gerenciamento dos recursos, né? E nós estamos falando aqui de planos de benefícios, né, que somados dá em quase 70 bilhões, né, e que o mercado fica bastante seduzido, né, cresce os olhos quando vê esse montante de recursos. Então, assim, ela é muito mais abrangente do que simplesmente o pessoal não saudado. Eu acho que o não saudado, a briga vale muito, né? E aí não importa se são 6 mil, se são 6, se são 60 mil. Eu acho que é um direito que está sendo desrespeitado e que o conjunto dos participantes da FUNCEF não pode permitir, né? Porque é um precedente que pode depois, né? Hoje não é comigo, mas amanhã com certeza vai ser. Inclusive nós recebemos uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp. Se a CGPAR 25 diz que a partir de agora as patrocinadoras só poderão criar planos de benefícios na modalidade de contribuição definida, isso pode significar que o novo plano corre risco? Foi o que eu acabei de falar. Pode significar que no futuro nós tenhamos que brigar para manter o novo plano
e inviabilizar um eventual processo de migração para um plano de contribuição definido que a Caixa e a FUNCEF de repente venham a criar. O pessoal que tem um pouco mais de experiência na Caixa, né, já passou aí pelos anos 90, não é meu caso, lembra que no final dos anos 90 o governo mandou fechar todos os planos de benefício definido. Os patrocinadores deveriam criar outros planos de benefício que não fossem de característica de benefício definido, como é o caso do REG Replan. E nós tivemos que enfrentar o REB. O REB foi criado nessa lógica, né, da lógica, né, de você ir cada vez mais diminuindo os compromissos, né, do patrocinador e diminuindo cada vez mais o direito daquele participante, né, que está contribuindo ali para sua aposentadoria e livrando, né, cada vez mais esse peso. Nós estamos vivendo um momento que todos nós aí estamos numa briga danada para que a Caixa se mantenha pública, né? Temos campanhas, né? A Caixa toda sua, a Caixa 100% pública, então todos nós, né, de alguma forma estamos enfrentando esse debate para que a Caixa continue uma empresa pública, da mesma forma que a Petrobras está enfrentando também essa discussão, os Correios estão enfrentando essa discussão, o Banco do Brasil. Então, todas essas medidas, de alguma forma, ela vem para desonerar o empregador público a fim de que ele possa estar lá com seu balanço mais enxuto possível, principalmente sem os passivos, né, que acumula, né, com esses direitos conquistados por cada um de nós, e facilitar aí se desfazer dessas empresas. Então, esse é um processo que não é exclusivo nosso, e eu acho que a gente tem que lutar, e não só entre nós, mas também aí juntar todas as demais categorias, porque o que está por trás é até muito maior que o própria redução de direitos, né? Vamos dar uma apimentada ainda mais essa discussão. O usuário, né, do Facebook, eu vou ler assim porque eu não sei como é que é o nome, A.T. Atiescher. Por que os eleitores se sujeitaram a participar da reunião / decisão? Eles podiam boicotar essa decisão se retirando da Assembleia? Se assim fizesse, teria consequências? Eu não posso responder por eles, né? Até porque não tô lá. Mas eu também não tenho acesso ao regimento interno do Conselho Deliberativo. Mas até onde eu sei, você pode... O Conselho ele só funciona com no mínimo 4 conselheiros, um quórum mínimo para instalação da reunião. E cada conselheiro pode ter 3 faltas injustificadas para não sofrer nenhum processo de apuração e tudo mais. Também tem o mecanismo de vistas, né, que cada conselheiro tem direito de pedir vistas e adiar aquela discussão para uma próxima reunião. Tem muitas coisas que poderiam ser feitas, mas assim, melhor perguntar para eles, né, por que eles foram na reunião. Deixar aqui, então, em complementação à sua fala, o comentário da Maristela Bruck, que diz: eu considero uma traição dos atuais gestores junto aos nós associados. Não há como exigir legalmente uma responsabilização dessas pessoas, pois está comprovadamente prejudicando os participantes do plano. Pergunta do João Signorelli:
qual seria o mais indicado instrumento jurídico para garantir o contrato firmado com a FUNCEF quando adentrarmos na Caixa, tendo em vista a insegurança jurídica que os atos da FUNCEF vêm assumindo? Pois é, nós já movemos a ação, né, que é uma ação coletiva, discutindo a regra em tese, a nova regra criada contra o dispositivo estatutário. Cada pessoa também poderá, caso ocorra um prejuízo ao seu patrimônio, mover a sua ação. Serão certamente uma ação de revisão de benefício, se a pessoa teve um benefício concedido de maneira irregular, né? Será uma ação de anulação, caso praticado um ato contrário ao interesse da pessoa. Então são análises caso a caso. A ação proposta pela FENAI é uma ação anulatória, que visa anular essa alteração estabanada e ilegal que recentemente foi feita, afrontando o Estatuto. A Ilvana Rodrigues pergunta: quem está no REB pode migrar para o novo plano agora? Infelizmente não. Desde faz 11 anos, né, que a gente tem um processo lá de incorporação do REB ao novo plano. Esse é um processo, inclusive, que em 2014 ele estava completamente estruturado para começar a ser feito no âmbito da FUNCEF. Inclusive, eu era coordenadora da mesa de negociação CE Caixa, e no dia 31 de outubro de 2014 nós fizemos uma reunião conjunta com representantes da FUNCEF na época, onde nos foi apresentado todo o modelo de incorporação, inclusive com as cartilhas de divulgação, e lamentavelmente esse processo foi abandonado pela FUNCEF, e com isso aí prejudicando milhares de participantes do REB que estão hoje num plano bastante inferior se comparado ao novo plano. Tem uma base de contribuição menor, porque não contribui com CTVA. A contribuição é mais baixa, é de 2% a 7%, enquanto que no novo plano é de 5% a 12%, no novo plano inclui o CTVA na base de contribuição. Se vai resgatar, o resgate também é menor, né? É 100% da reserva de poupança do participante e até 20% da patrocinadora. Acredito que todos do REB já possam resgatar até 20% da patrocinadora, porque já tem mais de 20 anos de caixa, né? O pessoal entrou entre 98 e 2000, então o pessoal de 2000 aí já poderia ser agraciado com esses até 20%. Mas infelizmente, né, palavras da própria Pervic, né, que uma vez, há um ano atrás, mais ou menos, nós estivemos lá cobrando esse processo e ouvimos da própria Previc que há muito tempo ninguém da FUNCEF ia lá perguntar para eles a quantas andava o processo de incorporação do REB. Então ele foi completamente abandonado e não existe esse modelo de migração, né, de planos, né? O que existe necessário realmente você ter um modelo coletivo, né, de fazer esse processo coletivamente e com todo o regramento aprovado nos órgãos regulamentares, né, nos órgãos internos, né, de Caixa e FUNCEF, que já estavam aprovados, inclusive, e depois nos órgãos reguladores. Certo, eu acho que a gente já fez já respondeu, mas como é uma pergunta que vem aqui agora, essas mudanças afetam os já aposentados? Pode retroagir, ser retroativo? Doutor Paulo, não pode. Não pode.
É o Atiescher que perguntou pra gente e estamos aqui respondendo novamente. A gente está chegando um pouquinho já perto do final da nossa live. Se você ainda tem alguma pergunta que ficou aí por fazer aí agora, a gente pode fazer aqui novamente. Eu queria pedir para Fabiana eu perdi essa pergunta aqui, estava no ao vivo, acabou subindo. Alguém tinha perguntado quais são os reais impactos dessa ECGPAR 25. Então vamos relembrar o pessoal para que a gente possa ir caminhando para as nossas perguntas finais. Para o pessoal não saudado, né? Em especial a desvinculação do reajuste da suplementação do pessoal da ativa. Então, hoje o pessoal não saudado tem o reajuste da parcela FUNCEF em setembro, junto com o pessoal da ativa, e o mesmo percentual. Com a CGPAR, isso acaba, vão criar um outro indexador que não fica especificado aqui na norma. Desvincula do INSS, criando um parâmetro hipotético é o que está escrito aqui na resolução. Então também desvincula, não tem a mínima ideia de como é que seria isso, né? Porque hoje como é que funciona para o pessoal não saudado? Eu tenho lá um salário de contribuição de R$5.000. Quando eu vou me aposentar no INSS, eu recebo de benefício do INSS R$3.500. Qual é a complementação da FUNCEF, do não saudado? R$1.500. Então, eu somando o R$1.500 do Reg Replan mais os R$3.500 da FUNCEF, dá os R$5.000. Esse é o salário. Guarda uma relação direta com o salário da ativa. Quando eles fazem essa desvinculação com o benefício do INSS, não tem a mínima ideia de como é que eles vão fazer esse cálculo, né? Então, isso é uma situação que gera uma insegurança total, né? Porque você perde completamente a referência. A outra é a média de cálculo, né? Hoje você tem, para calcular o salário, a complementação, você calcula a média dos últimos 12 salários de contribuição e acha lá qual é o salário, qual é o benefício total, desconta a FUNCEF, o restante é complementação da FUNCEF. Passou para 36 meses, né? Não tenho nenhum estudo para dizer se isso é bom ou se isso é ruim, mas eu imagino que sempre foi 12 meses e eu nunca tive nenhuma demanda aqui dizendo que era muito ruim, e para eles terem mudado para 36 é porque eu acho que não é bom, né? A outra questão diz respeito esse aqui falando do não saudado, que foram as alterações que eles aprovaram aí a semana passada. A outra questão é o impedimento para que se criem planos de benefício que não seja de contribuição definida. E aí pode gerar uma situação da Caixa querer transformar os que a gente tem, que são de contribuição variável, em contribuição definida e fazer algum processo de migração compulsória disso daí. A outra situação que a gente coloca é a limitação. A CGPAR prevê um limite de contribuição do patrocinador em 8,5%. E hoje a gente tem plano, né, que é o novo plano, que a contribuição vai a 12%, de 5% a 12%. Essa é outra situação da CGPAR 25. A outra é essa questão do estudo de economicidade, de responsabilidade exclusiva do patrocinador, que também gera uma insegurança por a gente não saber exatamente o que eles querem dizer com essa economicidade, né, e quais as consequências disso para uma manutenção de patrocínio, daquele plano de benefícios e tudo mais. E a outra é a possibilidade de transferência do gerenciamento dos recursos. Hoje os nossos recursos são gerenciados na FUNCEF, nós temos uma gestão ali compartilhada, né, prevista inclusive em estatuto, e
pelo regramento aqui da CGPAR. E alguns regramentos que já tem no âmbito do CNPC, né, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, você pode, por uma decisão deliberativa ali, fazer a transferência do gerenciamento dos recursos para um banco, para uma seguradora, e aí o participante perde completamente a governança do seu patrimônio, porque o patrimônio que tem lá não é da FUNCEF, né? Nem é da Caixa, é de cada um de nós que passou 30, 35, 40 anos ali contribuindo. Então, basicamente, doutor, que eu me lembro da CGPAR são essas maldades aí. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Eu acho que não, Fabiana. Acho que você resumiu as do não saudado e complementou com essas, inclusive com a limitação da contribuição, que tem um choque direto com o novo plano. Nós temos aqui bastantes comentários. A Flávia falou: eu me sinto enganada por ter sido à época dada uma opção de migração de plano ou não, e como bem disse a Fabiana, sofremos sanções por não ter migrado e agora compulsoriamente mudam as regras do plano. Sinto a FUNCEF como aquele que trabalha, que não trabalha por nós. A Iraci também diz: é um absurdo isso, gostaria de saber se tem algum advogado confiável que conheça as regras da Caixa, Replan, do REG e Replan, para entrar na ação individual, se for o caso, pois já pagamos o pato, sendo discriminados, sem poder prestar PSI. No caso, a gente já está dando andamento, não é, doutor Paulo, com uma ação. No caso das ações individuais, seria muito importante assim, procurar a sua entidade local. Na FENAI, aqui a gente trabalha muito com as ações coletivas, até porque a gente fica baseado, né, aqui em Brasília e tal. Agora, sim, se vocês devem procurar o sindicato, a própria APCF local, tudo, fazer o debate. Se a APCF ela tiver alguma dificuldade, inclusive com o tema, nós estaremos aqui com o nosso jurídico para dar o suporte necessário, mas essas ações individuais, é mais interessante vocês procurarem as suas entidades locais mesmo, sindicato, APCF, e óbvio, sempre deixando muito claro, essas entidades já sabem, mas não custa reforçar. Nós aqui na FENAI, nosso jurídico, nossa assessoria atuarial vai estar sempre muito à disposição para dar o suporte necessário e o subsídio necessário para esse tipo de iniciativa. A Maristela pontuou aqui uma outra questão, que hoje numa reunião de agência me perguntaram se a FENAI tomou alguma medida para tentar regularizar a situação dos participantes do REB. Judicialmente não, até porque, né, doutor, um dos nossos maiores dissabores, nossas maiores tristezas é que até hoje a gente não conseguiu nenhuma tese no âmbito jurídico que nos desse algum tipo de esperança de que isso pudesse ter alguma recepção positiva do judiciário. Dizer para você que nós nos conformamos com isso? Não, a gente ainda está sempre olhando, estudando, vendo movimentos na Caixa, movimentos na FUNCEF, até porque tem uma cláusula no acordo coletivo nosso que estabelece lá que a Caixa não envidará esforços no sentido de promover a incorporação do REB ao novo plano. Mas assim, hoje, 12 de março de 2020, eu digo para vocês que até esse momento nós não encontramos ainda juridicamente nenhuma tese que nos dê conforto mínimo para tentar, porque também a partir do momento que você leva para a justiça, se você tem um revés ali, você
também fecha as portas de todos os outros canais. Então, mas assim, te garanto que não desistimos, né? E é um desalento muito grande dizer isso, porque eu sou uma das pessoas que não me conformo com essa situação, porque eu vi ali numa mesa de negociação o modelo sendo apresentado, inclusive com cronograma de execução da implementação da incorporação, e depois aquilo ser completamente abandonado pela FUNCEF. Mas no momento não temos. A Flávia comenta mais uma vez: minha gente, não se tem certeza nem do valor que iremos manter como aposentadoria, e como está na justiça comum, imagino não ter a menor possibilidade de um retorno breve, resultados aí para uns 20 anos. A Cristiane Marturelli também falou: a FUNCEF lucra com isso dos não soldados. Estão falando em valores que será em torno de 1 bi, sendo que somos tão poucos e com certeza incomodamos muito. Os outros comentários aqui eu já acabei lendo. Temos algumas considerações finais, Fabiana, Dr. Paulo, porque pelo que a gente fez aqui, não é, Ana? Respondemos todos os questionamentos que foram feitos, e olha que hoje a gente teve uma participação grande, bastante comentários com relação a isso. Então acho que a gente já pode partir para as considerações finais. Dr. Paulo, quer falar? Sim. Então, eu estou aqui me lembrando de outras lives que eu participei aqui, e que nas minhas considerações finais eu sempre digo que nós precisamos estar unidos, precisamos estar mobilizados. Fique perto das suas entidades, não há outra alternativa para nós. É um momento muito difícil e muito desigual da luta, né? A FENAI tem tomado todas as medidas em todas as áreas, no plano da negociação, no plano das ações judiciais, no plano da mobilização. Então, com certeza, a nossa única alternativa são as ações coletivas, tanto judiciais como políticas, e especialmente políticas. Então nós temos uma ação em curso contra essas alterações recentes da semana passada. Nós acreditamos que é uma ação muito simples, nós só estamos mostrando o que foi aprovado e mostrando o que diz o Estatuto. Estamos dizendo como foi feito, estamos dizendo como é que o Estatuto dispõe. É uma ação muito simples, por isso que nós esperamos que ela tenha uma resposta positiva, porque se o Poder Judiciário chancelar medidas contrárias à lei, aí realmente nós não teremos para onde recorrer. Então eu acredito na viabilidade dessas ações. Como disse uma das pessoas que comentou ali, falando dos 20 anos, muito antes disso, viu, Flávio? Muito antes disso, nós esperamos ter uma resposta positiva do Judiciário. Nem tudo se obterá do Judiciário, como, por exemplo, a questão do Reg Replan. A gente não tem uma tese, a gente não tem 1 mais 1 para levar, a gente não tem um botão verde para mostrar para o juiz apertar, né? Então nem tudo se resolve no Judiciário, mas as medidas que se resolvem no Judiciário estão sendo tomadas. Então vamos à luta. Eu queria dizer, e acho que pegando um pouco o último comentário que foi feito, sobre se a FUNCEF lucra ou se a FUNCEF não lucra. A FUNCEF não lucra com absolutamente nada, até porque ela é uma administradora de planos de benefício. Mas a Caixa lucra ou deixa de gastar. E aí, eu não sei se vocês viram, que é um absurdo atrás do outro, mas essa semana a FUNCEF soltou essa nota aqui, intitulada: FUNCEF aprova alterações no regulamento do Reg Replan não saldado. Vocês já não vão achar essa nota mais lá, neste formato que eu tenho aqui, e eu vou guardar, porque eles já modificaram, porque é tão desrespeitosa, que acho que alguém que tem minimamente um pouco de noção lá, resolveu alterar o formato da nota. Mas uma das coisas que eles colocavam lá
no mundo mágico da CGPAR, é um negocinho chamado assim, no bolso do participante. E aí eles estão dizendo que a contribuição normal vai reduzir, a média de contribuições normais vai reduzir em 18%. E a redução nas contribuições extraordinárias em torno de 48%. Aí eles estão falando o seguinte assim, meu amigo, quando você não tiver mais nenhum direito, você não precisará pagar mais nada para nós. E, consequentemente, a Caixa também não. É isso que, traduzindo em letras miúdas, é isso que a FUNCEF quis dizer. Vocês vão ficar sem direito e a Caixa vai economizar mensalmente porque ela vai deixar de contribuir 18% nas contribuições normais e 48% nas contribuições extraordinárias. Eles tiraram esse gráfico de lá, porque acho que até eles perceberam o absurdo desse tipo de colocação. Eu estou retirando seu direito e estou dizendo para você ficar feliz, porque afinal de contas você vai pagar menos. É óbvio, eu não vou ter mais o direito, então eu não vou pagar, né? Mesma coisa, os problemas da FUNCEF, tem horas que eu acho, doutor, que se resolvem, e eu acho que aquela gestão é muito bem assim nessa linha, só falta dizer assim, o dia que não tiver participante mais aqui, nossos problemas estão todos resolvidos. Então eu queria dizer para vocês, quem printou essa nota, guarde, porque ela já foi modificada no site da FUNCEF, mas para vocês verem o tamanho da luta que a gente vai ter que enfrentar aí para tentar barrar esses ataques e garantir os nossos direitos. Então eu queria agradecer, Dr. Paulo, mais uma vez, por estar aqui com a gente, a Ana Paula e todo o pessoal aqui da FENAI que nos ajudou, principalmente agradecer vocês que estiveram novamente por aqui. Se ficar mais alguma dúvida, estaremos à disposição nos canais da FENAI, e-mail, Zap, no Facebook, então por telefone, vocês fiquem muito à vontade, e tenho certeza que a gente vai usar de todas as medidas possíveis e imagináveis e inimagináveis também, que vocês podem nos ajudar nisso, para tentar garantir os nossos direitos. Então, super obrigada aí pela atenção de vocês e vamos continuar junto aí, porque eu acho que só essa nossa união é que nos vai deixar fortes o suficiente para vencer. Obrigada. Eu vou terminar essa transmissão aqui com alguns elogios que recebemos. Ó, a Sandra, muito obrigada a vocês pelas ações e pelos esclarecimentos. Continuem firme. A Paula Brito, essas lives são muito importantes para manter a categoria informada. Parabéns. A Vera, informações desse nível que fortalece mais nossa FENAI. Parabéns. E a Jeane, não temos outra saída a não ser a luta. E a Flávia escutou o seu brado, Dr. Paulo. Falou, lutar é para sempre. E a Maria Luísa Sandri também falou, continue com esses vídeos mais seguidamente. Pode deixar que essa é uma ação que a gente sempre tem feito e vamos continuar fazendo. Gente, essa live ela fica ainda aqui nos nossos canais. No Facebook ela vai ficar, é só você que escutou essa live, quer pegar desde o começo, só você vir no nosso feed e consultar novamente, você vai encontrar esse vídeo. Posteriormente a gente tira esse vídeo e coloca ele na íntegra no nosso YouTube, então você também vai poder conferir lá. Então não é só para você consultar, você também mandar para os seus colegas que você acha que precisa ter também essas informações, ficar por dentro, você dissemina em todos os seus canais para sua lista de transmissão aí no seu celular. Lembrando que as redes sociais da FENAI, o site da FENAI sempre está com informações cada vez mais apuradas sobre esses temas e muitos outros temas, sobre a Caixa 100% pública, sobre as lutas em defesa dos empregados da Caixa.
A FENAI sempre se coloca à frente nessa luta, então consultem sempre os nossos sites, o Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e YouTube, tá bom? Você pode se comunicar com a gente por lá e também pelo nosso WhatsApp, que já tá aí nos comentários. Eu agradeço demais a audiência de vocês, agradeço também todo o pessoal que fica aqui atrás, é uma equipe grande também que fica aqui nos dando apoio, tem o Paulo, tem o Plínio, tem a Ana, tem o Yuri, tem a Liz, todos eles nos ajudam a fazer essa live e pode deixar que a gente volta com mais live mais pra frente. Então é isso, pessoal, muito obrigada e até a próxima!